O auxílio-doença, ele é um benefício pago pelo INSS para as pessoas que estão temporariamente incapazes de exercer suas atividades habituais. O que é isso, tá? Então, quando você sofre algum tipo de doença, algum problema de saúde, você tem alguma dificuldade, seja mental, seja física, intelectual, enfim, qualquer incapacidade que você sofra, você, munido de suas documentações médicas, laudos, atestados, receitas, exames, o que você tiver de documentação, você entra com um pedido de auxílio-doença pedindo afastamento desse período, tá? É importante também analisar a questão da qualidade de segurado. A qualidade de segurado é um assunto bem longo para a gente discutir agora, mas mais para frente a gente pode conversar sobre ele. O INSS ele funciona exatamente como um seguro, tá? Então você precisa ter lá as contribuições mínimas necessárias para você estar amparado pelo direito a receber o benefício. Então, além de estar incapacitado, precisa analisar a qualidade de segurado. Por isso é importante consultar um profissional especializado na área para que ele possa ver a sua qualidade de segurado, o período de carência, todas essas informações e instruir você quanto à perícia, quanto aos documentos. Então, essa é a importância do profissional da área. As pessoas me perguntam muito como que funciona a documentação médica para as perícias, tá? Então é importante que você tenha sempre documentações médicas atualizadas. Ah, doutor Rafael, eu estou esperando o SUS há muito tempo, eu não tenho documentação. Bom, solicite pelo menos um laudo, um atestado, explicando que você está aguardando as consultas. É importante ter toda a documentação atualizada e também os documentos mais antigos, se você possuir. Tem gente que tem um problema de saúde há 2, 3, 5, 10 anos, então tenha toda essa documentação e no dia da perícia você vai apresentar esses documentos para o médico, tá? Existem duas perícias que a gente faz, tá? A primeira é no INSS, é de forma administrativa que a gente chama, tá? Então você vai apresentar todas essas documentações para o médico. Ele é um clínico geral, então normalmente ele não é especialista no problema de saúde da pessoa. Você que tem problemas ortopédicos, você que tem problema no coração, você que tem problemas depressivos ou de ansiedade, esse médico ele não é especializado, mas ele vai analisar você e vai colocar o laudo, ou ele vai deferir para você o benefício, vai conceder ele, ou ele vai indeferir, vai negar. Essa é a perícia no INSS. Como que funciona via judicial, tá? Quais as documentações que a gente precisa apresentar via judicial? São as mesmas documentações. Os laudos, os atestados, receitas, exames. Essas documentações você vai entregar para um médico que é especializado no seu problema de saúde. Então, se você tem problemas ortopédicos, quem vai fazer essa consulta com você é um ortopedista. Se você tem problemas no coração, vai ser um cardiologista e assim por diante. Então, esse médico ele vai conversar, ele vai entender como é que é as suas atividades laborais, como que é o seu dia a dia, como que está o problema, porque ele entende do problema em si e também para que ele possa analisar se você tem condições ou não de voltar ao seu trabalho, se é caso para auxílio-doença, se é caso para aposentadoria por invalidez. Então, tudo isso ele vai analisar e ele vai enviar para o juiz poder dar a sentença no processo. Qual a diferença do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, ela é quando você tem uma incapacidade permanente. Ou seja, você tem algum problema de saúde que provavelmente ele não tem cura ou que essa incapacidade está superior a 2 anos. Então, quando a gente faz a perícia, isso é importante ser analisado, tá? Se você tem um impedimento de longo prazo, tem que ser concedida para você a aposentadoria por invalidez. Já o auxílio-doença é para quem está incapacitado temporariamente. Ou seja, você vai ficar 6 meses, 1 ano e meio afastado. É algo temporário, tá? Então, por exemplo, quebrou o pé, não vai ser permanente. Você vai ficar ali um período de 4 meses, 6 meses afastado, depois vai recuperar o seu estado de saúde. E aí o que acontece? Quando você recupera o seu estado de saúde, você está apto ao trabalho novamente. Diferente da aposentadoria por invalidez, por exemplo, você ficou cego, né? Isso dá direito à aposentadoria por invalidez. É algo irreversível, então é algo permanente. E é isso que é a diferença que a gente precisa notar aqui. Muitas vezes o cliente pergunta, doutor, eu vou receber a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença? Depende do seu caso, tá? Então a gente analisa a situação do cliente e explica, olha,
Seu problema de saúde ele é incapacitante, mas ele é temporário. Infelizmente é comum pessoas com graves problemas de saúde chegarem no escritório e essas pessoas não terem o seu direito reconhecido pelo INSS. Infelizmente isso é muito comum. Eu lembro de uma situação que marcou muito logo no meu início, né, da carreira de advocacia, de uma pessoa chegar lá no escritório, ela com câncer no cérebro. Então o cérebro, a pessoa passou por uma cirurgia, né, ainda estava com os pontos à amostra e ter o seu benefício negado pelo INSS porque o perito ele não atestou a incapacidade dessa pessoa, ou seja, ele não reconheceu o problema de saúde dessa pessoa. Então isso foi uma das coisas que me chocou muito logo no meu início de carreira, né? Então quando eu comecei na advocacia eu me deparei com um caso como esse, por exemplo, ponte de safena, a recém-feita. O que acontece? A pessoa acabou de passar por uma cirurgia grave, como ponte de safena, cirurgia no cérebro, entre outras, e ela vai fazer a perícia no INSS. Imagina, você com um problema grave, fazendo a perícia no INSS. Quando você vai fazer essa perícia, você chega lá e o médico diz para você que você está apto, que você está bem, que você não tem problema de saúde. Então isso é revoltante e todos os dias a gente acaba se deparando com casos como esse. Então no escritório a gente pega diversos casos semelhantes que o INSS acaba negando. E muitas dessas pessoas, mesmo com esses problemas graves, ou elas acabam retornando ao trabalho, ou elas ficam em casa sem receber o seu benefício, né, que é o seu direito, porque elas não conhecem o seu direito. Então, quando o INSS ele acaba negando o benefício numa situação como essa, você tem direito a recorrer, né? Como que funciona o recurso? Existem dois tipos de recurso. O recurso administrativo, que é no próprio INSS, ou seja, quando você tem um benefício negado, vem lá no documento do INSS que você tem 30 dias para apresentar um recurso no próprio INSS. Mas quem é que vai analisar esse recurso no próprio INSS? Esse recurso ele é analisado pelas pessoas que trabalham no INSS. Então, normalmente é o próprio perito quem analisa ou alguém lá de dentro. Então, as chances desse recurso ser negado novamente, elas são muito grandes. Então, normalmente eu não aconselho a fazer o recurso administrativo, tá? Poucos casos eu entro com o recurso no próprio INSS. Normalmente, eu entro com um recurso via judicial. Então, nós entramos com um processo judicial, tá? Quando a gente fala processo judicial, as pessoas ficam com um pouco de receio, né? Elas acham que vai demorar muito, que vai ter um custo muito alto, mas o processo judicial para, por exemplo, auxílio-doença, BPC-LOAS, para os benefícios de incapacidade do INSS, eles são bem rápidos. Eles levam aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde a gente atua mais, levam em média aí 3, 4 meses no máximo para a gente já ter uma sentença do juiz. Então a gente recorre via judicial, ela passa por uma consulta com o médico especialista no problema de saúde dela. Então, por exemplo, a pessoa está com algum problema no coração, tá? Ela vai passar por um cardiologista via judicial, tá? Então a gente entra com um processo, o juiz ele marca uma consulta com esse médico especialista, esse médico especialista ele vai olhar a sua documentação médica, vai conversar com você exatamente igual uma consulta que você faz de rotina. Ele vai colocar esse laudo no processo para o juiz ele vai analisar essa documentação, vai analisar esse laudo e ele vai dar uma sentença conforme o laudo. Então, pode ser que você receba aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, até mesmo a aposentadoria por invalidez, a depender do nível do seu problema de saúde e do que esse médico ele atestar. Já no INSS, quem analisa é um clínico geral e infelizmente muitas vezes eles acabam nem examinando, nem olhando a documentação da pessoa, né? Então isso infelizmente acontece muito. Nesses casos judicial, então, é feita essa consulta com o médico, ele coloca esse laudo para o juiz vai analisar e dá a sentença, depois mandando o INSS pagar todo aquele período, né, que você ficou sem receber, ou seja, às vezes leva 4 meses, 5 meses para o processo sair, ou a pessoa, por exemplo, que eu mais recebo de pergunta aqui no escritório, doutor Rafael, faz 2 anos que eu entrei com pedido de auxílio-doença e como eu fui humilhado na perícia, enfim, não quis procurar um advogado na época, não tinha condições emocionais de procurar o advogado na época, então eu não recorri. Posso recorrer agora? Sim, pode recorrer, tá? A gente consegue recuperar os últimos 5 anos, então não tem problema. Se você continua com um problema de saúde, a gente pode sim recorrer via judicial, tá? E a gente consegue recuperar
todo esse período. Então vamos dizer que lá em 2020 você fez a perícia e o INSS negou e você continua com esse problema de saúde. A gente pode entrar com esse processo via judicial, recuperar todo esse período que você ficou sem receber. Esse período todo ele é pago lá à vista no final, em formato de RPV e também para você continuar recebendo o benefício mensal. Então, quando o INSS ele nega o benefício, não é o final, né? Existem outras maneiras que a gente tem para recorrer, para você ver o seu direito a receber o seu benefício. Então, essa dificuldade de você não correr atrás do entendimento, não correr atrás de um profissional, hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil do que antigamente você ter o contato com o advogado aqui, né? O nosso escritório, por exemplo, a gente tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, atendimento online, atendimento presencial. É tranquilo de você conseguir localizar a gente, de você ter acesso a um advogado. Então faça, usufrua disso. Tente entender se você tem direito ou não. Tire as suas dúvidas com um profissional. Isso é muito importante para que você tenha o conhecimento dos seus direitos.